Oi, bebês, tudo bem com vocês? Hoje eu vim aqui para a gente conversar, passar para vocês algumas dicas que estão funcionando comigo aqui no meu ateliê e que eu gostaria de estar passando para vocês também, para a gente prosperar junto, não é verdade? Um ajudando o outro, é assim que funciona. E já de cara, a primeira dica que eu vou passar para vocês é: busque conhecimento. Não espere vocês terem um estalo e simplesmente surgir todo passo a passo, como fazer e tal. Não espere cair do céu, mas também não tenha medo de se desafiar. Não tenha medo de aprender coisas novas. Eu vou contar aqui pra vocês uma conversa que eu tava tendo com a minha amiga ontem, né? Tô olhando pra baixo, gente, que eu tô fazendo aqui o crochêzinho também. Eu tava falando com a minha amiga ontem. Nós, eu e ela, a gente gosta mais de produzir moda casa. Mas ultimamente tem aparecido muita encomenda de vestuário pra gente. Principalmente agora, época de final de ano. E aí, rolando lá no Instagram, olhando algumas coisas de algumas amigas crocheteiras, eu vi uma crocheteira, eu esqueci o nome, Anne Galante, se não me engano, é esse o nome dela. E aí ela vai dar uma aula gratuita no YouTube, se não me engano, é 2 ou 3 dias, não lembro, se não me engano serão 2 dias. E o foco dessa aula dela vai ser ensinar a fazer roupa, produzir vestuário, qualquer peça de vestuário, para você ter uma base, como vai ter, como vai funcionar. E aí eu disse, poxa, que legal, eu nunca tinha pensado nisso. Que eu amo muito fazer moda casa, porque você não precisa de medidas exatas, você não vai precisar da medida do corpo da pessoa, e vai ser mais fácil. Vai ser mais fácil, porque tu pega ali um tapete padrão, tu é só colocar nas cores que a cliente quer, e se fizer por encomenda, né? Se fizer a pronta entrega, melhor ainda. Você vai fazer apenas do seu jeitinho e vai disponibilizar ali que a pessoa que for comprar já vai comprar do modo como estiver, né? Mas vestuário não, a gente tem que fazer do modo que a cliente quer, para caber perfeitamente no corpo dela. Então isso deixa a gente um pouco apreensiva. Eu mesmo fico muito apreensiva, fico ansiosa quando eu estou trabalhando com vestuário. Mas aí, vendo essa oportunidade de ter essa aula, aí eu pensei, poxa, que legal. Se eu participar desse curso, dessa aula, que é gratuita inclusive, eu vou me sentir mais preparada para produzir vestuário. E quando as oportunidades vierem, eu não vou recusar. Eu vou aceitar e não vou ficar tão ansiosa por conseguir produzir direitinho e tal. Aí eu me inscrevi na aula. Demorou um tempinho. A mensagem de outra amiga minha, encomendando um conjunto de vestuário moda praia. Eu aceitei, claro, porque são peças. O cropped é um topzinho sereia, que já estou acostumada a produzir. E a saia é uma saia vazadinho de bloquinhos de um ponto alto, 2 correntinhas, e tem um babadinho assim, é peça simples. Então, claro que tem um babado que eu nunca fiz, assim, mas achei uma videoaula de um modelo parecido, eu aceitei. Então, assim, eu não me fechei a priori por conta da necessidade, porque assim, eu estou precisando, né? Eu preciso de dinheiro. A gente sabe que nem sempre a gente vai poder fazer o que a gente quer, do jeito que a gente quer. Principalmente a gente que não tem muitos e muitos anos. Eu mesmo ainda não tenho muitos e muitos anos no crochê. Eu comecei a trabalhar sério do crochê mesmo ano passado. Eu aprendi o crochê, na verdade, né? Praticamente ano passado. Eu não sabia fazer crochê. E aí, mas também assim que eu aprendi, já comecei a fazer pra vender, comecei com barradinho de pano de prata e tal. E agora eu tô fazendo aí moda casa, moda praia, né? Peças de vestuário e tudo mais. E assim, eu não sabia fazer roupa, né? Eu sabia fazer tapete e tal. Mas eu não me fechei, sabe? As encomendas iam aparecendo. Eu digo, não, vem, eu faço, faz, amigo. Você faz isso, moça? Eu faço. Sim, meu amor, venha. Aí eu olhava a videoaula no YouTube. Ainda faço, sim, por videoaula. Algumas peças eu vejo só o início e sigo fazendo peças que eu já estou acostumada. Por exemplo, a saída de praia de redinha, que eu já estou acostumada a fazer. Então, vejo só o iniciozinho ali do cos, como vai ser, do jeito que a gente vai querer. E aí sigo fazendo sozinha. Mas algumas outras peças eu continuo fazendo ainda por videoaula. Então, mesmo eu gostando de fazer mesmo moda casa, eu não fiquei com a mente fechada só para isso. Eu continuei com a mente aberta e as encomendas foram vindo, as oportunidades estão chegando. E isso, o fato de eu continuar com minha mente aberta para isso, fez com que eu continue produzindo. Uma encomenda vai chamando a outra, porque uma pessoa vê, ou uma pessoa com a roupa dele, olha, já quer saber quem foi que fez, me passa o contato e tal. E isso vai chamando.
É a, é a famosa propaganda gratuita, né? De boca a boca, vai um fazendo, um passando pro outro. Então a dica que eu dou pra vocês é essa. Não seja mente fechada, amiga. Esteja, ao amigo também. Esteja sempre disposto a aprender coisas novas, sabe? Mas é que eu não gosto muito disso. Só que tá aparecendo isso. O que é que você acha? Não é legal você poder aprender a fazer aquilo que a pessoa está pedindo? Eu entendo que cada um tem seu nicho. E o meu nicho atualmente é moda casa, porém eu não estou na posição de me fechar apenas para isso, tá? Porque eu ainda me considero iniciante, tá? Esse ano eu vou completar 2 anos de crochê, mas ainda me considero iniciante. Iniciante aí no nível médio e tal. Mas ainda assim, eu faço por videoaula e tal. Então não tenho aquele leque vasto de clientes, de clientelas. Não tenho altas produções mensais ou semanais, como por exemplo, muitas youtubers que a gente conhece, como a Aninha, da Aninha Crochê Redex, maravilhosa, amo o conteúdo dela. Aquela Cauana Santos também, amo, amo, amo consumir o conteúdo dela. Aprendo muito com as dicas delas. Com as dicas delas. Com as dicas delas. Mas ainda não cheguei naquele patamar. Então, eu entendo a situação, o nível que eu estou no momento. E no momento, eu sei que eu não posso me fechar só para fazer o que eu quero. Então, eu preciso aprender a fazer coisas diferentes, preciso ficar com uma mente aberta e ser positiva. Se tem a videoaula ali, eu vou assistir, eu vou aprender e eu vou fazer sim. E a segunda dica vai parecer clichê, eu sei, porque eu não aguento mais ouvir falar sobre isso. Mas, realmente, mulher, realmente funciona. Gratidão. Seja grato, amiga, seja grata por cada ponto que tu aprende novo. Seja grata por cada bico novo que você aprende a fazer. Seja grata por cada trabalho que você aprende uma peça nova, uma peça diferente. Nossa, reconheça que aquilo ali foi maravilhoso. Tem gente que tem muita dificuldade. Tem pessoas que hoje estão na velhice e pensam, poxa, eu poderia ter aprendido crochê, como eu gostaria de ter aprendido crochê. E a gente que está ainda com a mente sã, que estamos ativos aí, com a oportunidade de fazer o crochê. Amiga, tem pessoas que não têm braço, tem pessoas que não têm mãos, que gostaria de estar fazendo essa nossa arte, mas a gente tem essa oportunidade. E eu acredito que tem pessoas sim, que tem uma mão só, que tem alguma dificuldade, alguma deficiência, e ainda assim, eles conseguem produzir alguma coisa, sabe? Eu vi um vídeo de uma senhorinha, se não me engano, ela tem mal de Alzheimer, ou Parkinson, Alzheimer que esquece, né? Não tem mal de Parkinson mesmo. Ela treme tanto, gente, a mãozinha dela treme tanto, ela crochetando, mas ela vai devagarzinho, assim mesmo com a mão tremendo, ela vai crochetando e fazendo ponto por ponto. Ao mesmo tempo que aquilo ali gera uma tristeza na gente, porque é uma pessoa que está tendo muita dificuldade de fazer um movimento básico, que era para ser natural de todo ser humano, ainda assim ela é persistente. Ela faz cada peça linda, vai fazendo aos poucos, um pontinho de cada vez, mas ela termina a peça dela, ela fica tão feliz. Eu vi o videozinho dela fazendo uma peça linda de crochê, fiquei muito feliz por ela não desistir, por ela ser grata por cada ponto. E eu te aconselho a fazer o mesmo, amiga. Quando tu aprender a fazer uma peça nova, quando tu receber uma encomenda de um barradinho de pano de prato, poxa, eu recebi uma encomenda, eu vendi só um paninho de prato. Amiga, que bênção, que legal. Porque antes nem um barradinho de pano de prato você vendia. Quando eu comecei a fazer crochê, eu ainda não trabalhava com barbante. Eu ganhei a primeira foi? Sim, eu ganhei um rolo de polipropileno. Minha irmã me deu, ela tinha uma. E aí eu comprei uma agulha lá no armarinho dela. Comprei uma agulha, peguei a linha de polipropileno, comecei a fazer trancinhas, não sei o que. E aí eu comprei os panos de prato. E aí eu comecei a fazer bade de panos de prato. E aí daqui a pouco eu comecei a postar e tal. Nossa, agradecendo. Nossa, meu Deus, eu aprendi uma coisa nova, não sei o que. E aí eu comecei a postar, amiga, pra divulgar mesmo. E aí fazia assim, um paninho pra um, 2 paninhos pra outro, e assim foi indo. E quando chegou no mês de maio, isso foi início do ano, quando chegou no mês de maio, eu recebi minha encomenda de quantos, meu Deus, foram quantos? 50 panos de prato. Então, nossa, eu fiquei muito grata por um ou dois que eu vendi ali pra algumas pessoas. E aí Deus me abençoou com essa encomenda de 50 panos de prato, que foi pra lembranças do Dia das Mães. Eu fiquei muito feliz com aquilo. Mas antes de chegar a encomenda dos 50 panos de prato, eu ficava muito feliz, muito agradecida por 2 panos de prato, por um pano de prato. Ficava agradecida não só a Deus, mas também aos meus clientes. Não é porque comprou um pano de prato só que eu vou agir, não é, né?
Não, valorizar. Nossa, muito obrigada. Que esse cara pensa, nossa, que trabalho lindo, não sei o quê. Entendeu, amiga? É assim que funciona. Às vezes, a gente foca tanto naquilo que a gente quer e ainda não tem, que a gente esquece de agradecer porque ele já tem. Às vezes a gente quer vender um jogo. Ah, quer vender jogo de 3 peças, de 4 peças. E aí você vende apenas um tapete. Mas nossa, que legal, tem gente que nem um tapete está vendendo. E aí, nessa que você vende um tapete, vende mais um tapete, mais 2 tapetes, mais 3 tapetes, e acabou com a amiga. Você vendendo jogos aí à vontade, vários jogos de 3, 4 peças. Jogos de passadeira, jogos de tapete, jogos de banheiro. É assim que começa, sabe? Então você tem que valorizar o seu cliente. Você tem que ser grato a ele, tem que ser grato também a Deus, que está aos poucos conduzindo alguns clientes para você. Seja grato a Deus por você ter as suas 2 mãos, ou uma mão só, não sei, não sei também, né, do seu físico. Mas se você está assistindo esse vídeo, provavelmente você é uma crocheteira, você tem 2 mãos e você está podendo fazer esse trabalho. Então seja grata agora no pouco, que quando chegar muito, você vai ser mais grata ainda. E pegando a conga aqui no contexto da gratidão, é importante também, então na terceira dica agora, você apresentar a Deus todos os seus trabalhos. Ah, peguei encomenda de um jogo de tapete, peguei encomenda de uma peça diferente, que eu ainda não sei fazer e tal. Ou por mais que seja uma peça simples, que você já tenha mais ou menos a noção. Apresente aquilo ali a Deus, amiga. Sabe? Peça a Deus pra te ajudar. Principalmente quando você não souber mesmo. É uma peça que você fica ali, poxa, quase já recusando e tal. Apresente a Deus. Fale igual Deus, eu preciso fazer isso aqui, Senhor. Preciso fazer essa renda aqui. Abre a minha mente, me dá entendimento, me dê sabedoria para que eu consiga aprender esses pontos da videoaula e consiga fazer e entregar meu trabalho com perfeição ao meu cliente. Sabe? Peça a Deus para abençoar suas mãos. Peça a Deus para abençoar o lar da pessoa que a sua peça vai entrar. Que quando a cliente colocar aquele item seu na mesa, que una a família ali, que abençoe aquele lar, que onde a sua peça entrar, que traga paz àquela família, àquela vida daquela pessoa. Que quando a pessoa vestir uma peça que você produzir, ela se sinta aconchegada, ela sinta paz, ela sinta a presença de Deus na vida dela. E uma dica principal, essa agora é a número 4, peça a Deus que te mostre o propósito do seu trabalho. Eu não vou mentir para vocês. Até ontem, o propósito para mim desse meu canal aqui no YouTube era ganhar dinheiro. Eu queria fazer vídeos que as pessoas visualizassem, passar dicas avulsas uns dos outros, que as pessoas visualizassem e para que eu tivesse dinheiro. É errado isso? Eu queria ganhar dinheiro com o meu canal no YouTube? Não. Mas meu objetivo principal não pode ser só isso. Tem que ter algo mais fundo ali, ou profundo. Tem que ter um propósito que me mova a estar fazendo isso. E há alguns dias eu assisti 2 vídeos no YouTube. Não sei se vocês conhecem ele, Thiago Ora. Ele é um empresário maravilhoso, é um menino jovem, se não me engano ele tem 25 anos, mais novo que eu. Ele é milionário. E ele estava falando sobre esse propósito, que o negócio dele, quando era só ganhar dinheiro, não prosperava, ele não prosperava na vida, ele queria só ganhar dinheiro, ficar rico. Então ele não prosperava, ele não conseguia dar um passo. Mas quando ele entendeu, Deus falou com ele, primeiro você tem que ajudar os outros. E aí, o seu negócio vai prosperar. E aí às vezes a gente pensa, nossa, como é que eu vou ajudar os outros se eu não tenho nem pra mim, se eu preciso de ajuda? Mas cara, você pode ser ferramenta de diversas formas. Você pode ajudar pessoas de diversas formas. Eu vou completar 2 anos trabalhando no crochê e já apareceu muitas pessoas pedindo para que eu desse aula, para que eu ensinasse. Mas como eu vou dar aula, se eu assisto videoaulas ainda para fazer alguns trabalhos, eu não me sinto no momento capacitada para isso. Mas eu não fico sem uma encomenda. Quando termina uma encomenda, eu já tô com outra ali engatilhado. Deixa eu contar uma coisa para vocês. Ontem foi sábado, né? Foi dia de sábado. E aí eu passei a semana toda nessa correria, fazendo crochê, não sei o quê. E aí a casa que tava precisando de uma organização. Meu marido estava em casa, ele não estava trabalhando ontem, ele trabalha só de segunda a sexta. E aí, cara, a gente precisava dar um grau aqui na casa. Dar uma ajeitada na casa. A gente precisava ficar um tempo juntinho, fazer a comida pra todo mundo sentado. E aí eu vi aquele trabalho em cima da mesa e digo, caraca, eu tô precisando de dinheiro. Se eu terminar esse trabalho aqui hoje, eu vou entregar
a moça hoje, ela não tá com hoje, eu vou ter dinheiro. E aí eu fiquei, mas eu pensei, não. Ontem são 2 dias de aniversário da minha igreja, ontem e hoje. Não tô falando sobre religião, gente. Não tô pegando pra religião pra vocês, nada disso. Tô falando sobre propósito, tô falando sobre Deus. Se você não crê em Deus, se você crê em Deus, continue nesse vídeo. Se você não crê, continue também, porque essas dicas podem te ajudar de alguma forma. Fique até o final desse vídeo que vocês vão entender. E aí eu falei, aí eu vi a peça aqui em cima da mesa, essa peça aqui que eu tô terminando. Aí eu falei, Deus, eu preciso fazer crochê, preciso de dinheiro. Mas se eu pegar o crochê agora, eu vou ficar toda desorganizada, não vou conseguir me arrumar a tempo, vou chegar na igreja atrasada, e vai ser aquela coisa chata e tal. Eu falei, não vou fazer crochê hoje não, Deus vai prover. Deus vai prover. Coloquei Deus tinha o crochê lá, e fui cuidar do que precisava. Arrumar a casa logo, pra gente conseguir se arrumar cedo pra igreja e tal. E aí daqui a pouco, ó a mensagem da minha amiga, me convidando uma conjunta de crochê de R$150. Imagina. Aí eu digo, nossa Deus, muito obrigada. Óbvio, ela não fez o pagamento ontem ainda, porque ela vai receber o dinheiro e vai mandar. Mas, cara, olha só que legal. Eu entreguei a Deus, eu digo, Deus, eu não falei se for da tua vontade, se o Senhor realmente, eu não falei, se o Senhor quiser que eu me arrume cedo pra igreja, o Senhor vai fazer alguma coisa, nada disso. Tá em tuas mãos, sabe? Eu sei que o Senhor pode, eu sei que se o Senhor quiser, o Senhor vai fazer. E aí eu entreguei nas mãos dele, e aí chegou essa encomenda, eu agradeci. Então, a gente foi pra igreja, foi muito bom lá. E aí foi lá que Deus falou comigo sobre o propósito, que eu tenho que usar as ferramentas que eu tenho, usar aquilo que está disponível para mim, para ajudar outras pessoas, ajudar de verdade, falar o que realmente está funcionando para mim, falar para as pessoas, para motivar, para ajudar outras pessoas também crescerem. E aí, cara, lá na igreja eu entendi tudo, digo, nossa Deus, muito obrigada. Porque meu canal estava estagnado e eu não estava entendendo o porquê. Eu estava postando um vídeo e não tinha visualização, não sei o que, mas aí eu entendi. Eu tenho que falar o que realmente funciona, com o objetivo, o pensamento de ajudar outras pessoas, não apenas de ganhar dinheiro. E aí, nossa, eu fiquei muito feliz na igreja, eu recebi muito aquela palavra. E aí, quando eu cheguei em casa, eu abri a mensagem da cliente, dessa peça aqui. Ela falou assim, Jó, se você terminar, amanhã não, que é domingo. Ela falou comigo ontem de noite. Ela falou, amanhã não, que é domingo. Mas se você terminar segunda ou terça, você traz aqui. E aí, eu vou te pagar. E geralmente eu pego 50% antes, mas no caso dela é uma exceção. Eu faço, ela gosta de escolher coisas que eu já tenho, pra eu fazer e entregar e ela pagar. É uma pessoa que é como se fosse uma segunda mãe pra mim. Mas eu não faço para outras pessoas não. Não façam isso não. E aí eu cheguei, abri a mensagem dela, ela falou, você traz aqui que eu vou te pagar e tem uma surpresa pra você. Eu sei que vai ficar lindo na minha prateleira. Se ficar lindo na minha prateleira, ela já viu, ela sabe como ela sabe que tá lindo. Aí ela falou, se ficar lindo aqui, tem uma surpresa pra você. Sabem qual é a surpresa? Outra encomenda, gente. Nossa, velho, quando tu entrega a Deus, quando tu para de se preocupar, de se desesperar, de querer fazer do teu jeito, as coisas fluem. E eu estou vendo realmente o resultado disso. E eu convido você a fazer o mesmo, amiga. Sabe? Entrega a Deus. Ah, eu não sou crente. Amiga, eu não tô falando nada disso, não. Não tô falando de ser crente, não tem nada a ver com ser crente. Eu tô falando de você confiar. E você acreditar em alguém que já sabe o passado, o presente e o futuro. Que só quer que tu entregue nas mãos dele, sabe? Claro, a gente já faz a nossa parte, né? Mas a gente também, o que a gente não puder fazer, a gente sabe que vai poder fazer e não precisa se desesperar com isso. E a quinta dica e última é se inscreva nesse canal. Se você gostou desse vídeo, comenta aqui embaixo, eu vou ficar muito feliz de ler. Deixe sua curtida. Se você conhece alguma outra crocheteira ou alguma pessoa de outro nicho, mas que você acha que precisa assistir esse vídeo, mande para outra pessoa. Mande para essa pessoa que está precisando. Porque aqui no canal vai ter dicas que realmente funcionam. Dicas para você realmente crescer, dicas que estão funcionando para mim. E o que não funcionou para mim, eu vou vir aqui e vou contar para vocês, olha, erros que eu cometi. Não cometa os mesmos erros que eu, porque a gente pode aprender também com os erros dos outros, né? Para que a gente não venha a cometer. Então, amiga, aqui vai ter dicas que funcionam no dia a dia, dicas que vão fazer o seu empreendimento realmente crescer. O seu ateliê fica muito conhecido pela sua qualidade, pelo seu trabalho. Então é isso, meus amores. Muito obrigada por chegar até aqui. Eu espero realmente de coração que esse vídeo tenha ajudado você.
e que você seja bênção na vida dos seus clientes e vice-versa. Que suas mãos sejam abençoadas aí, que façam trabalhos maravilhosos e que Deus seja glorificado na sua vida, no seu trabalho, tá bom? Beijo e até a próxima. Tchau!